Olá, meus seguidores do meu canal. Aqui quem está falando é o César Bresolim Salvaro. Acabou há pouco a entrevista que eu realizei na Rádio Regional RS, no programa Panorama Regional, com o Clóvis Xavier. A entrevista que teve como tema o uso da renúncia fiscal do imposto de renda pelas empresas e pessoas físicas no Rio Grande do Sul e no Brasil. O que é necessário saber? Um tema muito importante para todos nós que não atuamos com esta realidade de incentivo fiscal. A entrevista está bem didática, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat do meu canal. Vamos para a entrevista? Olá, eu sou o César Bresolim Salvaro e o meu entrevistado de hoje é o Clóvis Xavier, que irá falar sobre o uso da renúncia fiscal do imposto de renda pelas empresas e pessoas físicas no Rio Grande do Sul e Brasil. Ele é um profissional voltado à área financeira, administrativa, responsabilidade social, em nível de gerência executiva, com 35 anos de experiência em uma multinacional de grande porte, o Grupo Gerdau, onde trabalhou até 2015. Tem ampla experiência em negociações, ele é um perseguidor rígido de metas e objetivos. Formação em cursos do terceiro setor, com a GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, com a IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, Filantropia, Parceiros Voluntários, CRCRS, TCRS, Federação, Fiergues, entre outros. Atualmente, ele é proprietário da C. Xavier, consultoria empresarial especializada em projetos sociais para empresas e terceiro setor, no uso das leis de incentivo fiscal, seja no âmbito federal, estadual e municipal. Captação de recursos de pessoa jurídica e física e projetos de voluntariado corporativo. Palestras sobre o uso das leis do incentivo fiscais aplicados a entidades sociais, governos estaduais e municipais e empresas públicas e privadas. Imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, ICMS, IPTU, entre outros. Formação acadêmica em bacharel em administração, com pós-graduação em recursos humanos, com extensão em política estratégica e gestão, está cursando o 4º semestre da Faculdade de Direito, tem certificação em Leader Coach, gestão para resultados e vivências, voluntário em entidades do terceiro setor, atualmente de 11 entidades, professor, palestrante, com um currículo desses, que honra te entrevistar. Seja muito bem-vindo, Clóvis Xavier, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, ouvintes da Rádio Regional do Rio Grande do Sul, o programa Panorama Regional do nosso amigo César Bresolim Salvaro. César, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Xavier. E você vem falar de um assunto muito importante para nós aqui nesta entrevista e para os nossos ouvintes e quem vai ver também a nossa entrevista. As leis de incentivo fiscais, bem como qualquer incentivo fiscal, são um instrumento usado pelo governo para estimular as atividades específicas por prazo determinado. O objetivo destes benefícios fiscais é estimular o desenvolvimento e a realização de projetos por meio da renúncia fiscal. A ideia de entrevistar você, Xavier, que é uma referência no Estado e no país sobre o tema, é que possamos entender mais sobre as leis de incentivos fiscais. Iremos entender quem pode apoiar projetos via leis de incentivos. Quais impostos são utilizados e quais os benefícios para a sua empresa ou pessoa física. E, além disso, como destinar parte do seu imposto de renda para projetos sociais, ajudando na transformação de pessoas na sua comunidade, aonde você vive. Vejam só que introdução do tema. E vamos para a primeira pergunta, então, Xavier. As leis de incentivos fiscais no Brasil são um instrumento usado pelo governo
para estimular atividades específicas por prazos determinados. Qual é o objetivo destes benefícios fiscais e como funcionam? César, na realidade, realmente, a proposta aqui, o tema tem uma riqueza, né? E até em função do momento que a gente vive no país pela pandemia, a escassez de recursos, principalmente para entidades do terceiro setor. A gente sabe que hoje quem toca, né, e faz a diferença com atividades da mais simples à mais complexa, 80% dessas atividades são tocadas por entidades sem fins lucrativos do terceiro setor, porque o governo não tem braço e pernas para tudo, então ele precisa ter um agente, um ator na sociedade, né, que possa estar executando e implementando essas políticas públicas, né. Por isso, hoje, o Brasil é considerado um dos países do mundo que tem uma riqueza, uma gama de leis de incentivo, né, que poderiam estar beneficiando vários segmentos da nossa sociedade. Então, as leis de incentivo, na realidade, elas nascem para gerar riquezas, transformar vidas, trazer novas realidades, né, fomentar o empreendedorismo e, principalmente, reduzir as desigualdades sociais que nós temos ainda no nosso país. É nesse intuito, então, que a nossa legislação tem uma riqueza, e a gente vai ver mais à frente, né, que tipo de público e focos que nós temos na legislação, que tanto empresa como pessoas físicas poderiam estar se usando desse recurso. Quais as principais leis de incentivos fiscais no Brasil, Xavier, no âmbito federal, estadual e municipal? A legislação ela tem uma complexidade, César, e é por isso que, às vezes, o entendimento tanto das empresas, né, pegando a sua área financeira, a sua parte contábil, como de pessoas físicas no país, ainda nós temos ainda esse desconhecimento. Eu acho que é louvável um programa de rádio que tem uma audiência como vocês têm, que vários municípios, né, e principalmente nesta proposta de mês, nós estamos em novembro e dezembro, é quando as empresas, as pessoas começam a pensar em imposto de renda, né, para declarar, chegar ao final do ano. Nós vamos iniciar pela federal, né? Então, hoje no Brasil, vou falar aqui de imposto de renda, a gente tem a possibilidade daquelas empresas que são lucro real, estar destinando parte do seu imposto de renda devido. Então, assim, se a legislação nos premia, se a legislação nos diz que a gente tem essa possibilidade, por que não usá-las, né? Ou tu usa, tu tem um benefício fiscal, uma dedução, e acompanhe essa destinação na tua cidade, no teu estado, ou qualquer parte do país que tu queira estar aportando, né? Ou tu manda esse recurso embora para Brasília e, às vezes, tu não consegue acompanhar onde foi aplicado esse teu imposto. Então, no ambiente federal, o que que nós temos? Então, empresas tributadas com base no lucro real. Elas podem estar destinando até 4% para projetos culturais. Empresas tributadas com base no lucro real, elas podem estar destinando até 1% para projetos no esporte, tá? Que tem um cunho social. Depois, nós temos empresas tributadas com base no real, pode estar destinando até 1% do seu imposto devido para criança e adolescente. Então, esse aqui tem um potencial maravilhoso no país e ele é muito forte porque ele tem um número muito grande de crianças e adolescentes beneficiados no país, né? E principalmente no nosso estado. Depois, nós temos 1% para o idoso, nós temos 1% para o câncer, tem um programa PRONOM, que é específico para entidades sociais que trabalham com a causa do câncer, e depois nós temos 1% para portador de necessidades especiais, que é o PRONAS, então, também se beneficiando. Se nós somarmos tudo isso aqui, tá, a empresa pode estar destinando até 9%, então é um bom percentual. Ou ela usa essa destinação, consegue abater no imposto de renda, e acompanha isso nas suas comunidades onde estão instalados seus negócios, certo? Então, isso é quão pessoa jurídica, tá? A pessoa física, quando declara no modelo completo, ela também pode estar destinando até 6% do seu imposto devido. Então, assim, pessoas físicas que agora vão começar a levantar os documentos para o imposto de renda, chegando no final do ano, ela consegue fazer essa destinação, então, por um projeto que está dentro de um conselho dos direitos da criança e adolescente e destinar até 6% do seu imposto devido. Só que ela tem que fazer esse depósito até o dia útil, até o último dia útil, agora em dezembro, para um projeto que ela escolheu que está dentro de um fundo municipal de Sapucaia, um fundo municipal de Gravataí, um fundo municipal de Porto Alegre, um fundo de Nova Prata, e assim vai, Cacimbia da Serra. Ela pode destinar
esse 6% para qualquer projeto que ela vincular no Brasil. Da mesma forma, as empresas, tá? Que buscaram o seu percentual ali para aquelas linhas que eu falei, cultura, esporte, criança, adolescente, idoso, câncer e deficiente, ela pode destinar para qualquer parte do país, desde que ela identifique a entidade, identifique onde é que está o conselho que ela aprovou o projeto, se está dentro de uma política pública, se é uma entidade sem fins lucrativos, se está devidamente regulamentado. Então, assim, as pessoas, estamos no Rio Grande do Sul e a empresa está com sede lá em São Paulo. Não tem problema, se ela tem negócio aqui, ela deve destinar parte desse imposto de renda aonde ela tem clientes, onde ela tem negócios, né? Então, assim, isso é a grande sacada e jogada, quer dizer, esses recursos são alguns bilhões que nós temos aí, não chegamos aos 100% deles ainda, na totalidade, porque falta espaço, falta eventos como esse que vocês estão promovendo aqui na rádio, né? Quer dizer, como eu levo conhecimento, como eu provoco a sociedade, para que dizer que tem uma outra forma de tu estar apoiando, e principalmente num momento de pandemia, onde os recursos de capital próprio desapareceram, né? E as entidades sociais continuam atendendo, continuam fazendo as suas atividades lá para o bem da comunidade. Tá, falamos de uma esfera federal. Se a gente for para uma esfera estadual, nós temos linhas, né, de incentivo no âmbito do ICMS. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a Lei da Solidariedade, nós temos um projeto na cultura, tem possibilidade de entidades sociais que elaboram um projeto, tá? São sem fins lucrativos, utilizar ICMS de empresa. A empresa, em vez de recolher para o caixa do governo estadual, ela pode estar aportando esse recurso para um projeto com uso de ICMS dentro de uma esfera estadual. De estado para estado, a legislação muda. Alguns focam muito na cultura, alguns focam muito no esporte, né? Os outros têm projetos, sim, de desenvolvimento social. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma proposta muito legal, que já nasceu antes, que é a Lei da Solidariedade, que ela potencializa, ela cadastra e aprova esses projetos, e uma vez aprovando esses projetos, né, as entidades podem estar buscando o ator que é a empresa com ICMS. Então, numa esfera estadual, empresa, aí não precisa ser empresa de lucro real, são todas empresas que geram ICMS, da pequena à maior. No âmbito municipal, tá? O que acontece em algumas prefeituras no país? Tem o ISSQN, que algumas dão incentivo, né? Tu está apoiando uma causa social, eu vou te dar um abatimento. Ou muito do IPTU. Tu quer apoiar uma causa na cultura, ou no esporte, ou uma ação social lá da creche comunitária, eles te dão um desconto de IPTU. Tu deposita aquela parcela que tu ia pagar para o projeto social, que está devidamente mapeado, identificado pelo poder público. Então, tu pode usar, tá? Mas o mais usado ainda no país, pela facilidade, pelo volume de recurso financeiro, é a destinação do imposto de renda ainda, tanto de empresa como pessoa física, certo? Me fiz claro? É isso que a gente tem que buscar um entendimento. Como é que eu provoco? Eu tenho que provocar a empresa, provocando seus contadores, eles vão fazer o cálculo, vão ver a destinação. Fazendo a destinação, ele tem que se aproximar ou da sua cidade ou do estado, quem são essas entidades que estão sem fins lucrativos e que têm um projeto aprovado com uma política pública dentro de um foco desses aqui que a legislação permite, destinar o imposto de renda. Ou seja, depois que tu deste essa explanação, essa aula, nessa pergunta que eu fiz, eu, César, vou deduzir o imposto de renda, certo? Como pessoa física, eu tenho até o último dia útil deste mês para destinar o meu valor devido. Dezembro. Uhum. Tá. Agora o César vai me perguntar, Xavier, mas se eu não conseguir falar com o meu contador, é eu que faço. Pega o teu imposto de renda que tu declarou com base do ano passado, que tu entendeu agora em abril de 2021, vai lá na última linha e vê ali, antes de saber se tu vai restituir a pagar, tem assim, imposto devido, é que tu manda para o leão. Daquele valor devido, tu pode tirar 6%. Esse 6% de imposto devido, o próprio imposto de renda já dá lá. E quando tu botar assim, destinei para criança e adolescente, ou fundo do idoso, ele puxa automaticamente. É só botar o CNPJ da localidade, da cidade, tá? E atrelado ao projeto. Porto Alegre, por exemplo, tu entra no site, tu atrela ao Fundo Principal de Porto Alegre, da criança e adolescente, CNPJ tal, e lá diz o seguinte, qual é o projeto que tu quer? Tu vai clicar em cima da entidade social que tu é voluntário, que tu já apoia, tu já linka aquele valor.
Aí o recibo vem deles. Eles emitem uma DARF, tu paga e tu vai deduzir isso como despesa tua. De instrução, de dependente, de médico, vai estar lá, então, que o César destinou X reais para o Fundo do Direito da Criança e Adolescente da cidade tal, município tal. Ponto. Então, tu tem uma dedução, um benefício fiscal. O que acontece, e a gente já viu isso no Brasil, né, e tem uma cidade em Minas Gerais que uma vez todo mundo teve um problema de imposto de renda, porque os caras, anos pagando, passaram a restituir. O cara, com essa dedução, ele começou a restituir imposto de renda, porque aumentou as deduções dele, entendeu? Então, ele pode deduzir até 100% de 6% dele. O cara que paga, pode pagar menos porque ele aumentou a dedução lá, tendo mais os 6% que ele está destinando para uma causa aqui. E a empresa, sim, também, na geração de imposto que ela ia recolher, ela consegue estar batendo isso. Tem um diferencial nas empresas de lucro real, que é o seguinte, tem empresas de lucro real que elas estão tributadas trimestralmente. Então, a cada final de trimestre, se o contador identificou o projeto, ele tem que depositar para aquele fundo e aquela entidade no final de cada trimestre. Então, se lá em março de 2021 o cara tinha um valor, ele fez isso, ele consegue deduzir. Se ele não depositou dentro do trimestre, ele perdeu o acumulo. Aí ele vai para o segundo. Segundo não fez, perdeu. Não, ele fez no primeiro, ele fez no segundo, ele fez no terceiro, e agora em dezembro é o último trimestre, o quarto trimestre. O que ele faz? Ele faz a apuração do ano e ele vê o seguinte, opa, eu podia doar 1 milhão, doei 900, complementa com 100. Eu doei 1 milhão, mas o meu cálculo era 900, que tu vai para o céu, né? Tu não vai voltar atrás aí. Então, esse cara, para mim, é puramente social. Então, assim, é o acompanhamento. A maioria das empresas, o cálculo dela é anual. Algumas vão fazendo isso depósito ao longo do ano, para não pesar muito, né? E lá no final do ano, ela calcula direitinho e faz a destinação que ela pode, utilizando 100% dessa dedução para aquelas causas. Outra coisa que, às vezes, as empresas, se o contador não bate, eu te falei ali que nós temos várias destinações da empresa, né? Que totalizam até 9%. Essas destinações não concorrem uma com a outra. Se tu destinou 4% para a cultura, ela não concorre com a criança. Então, tu tem 4% para a cultura, 1% para o esporte, 1% para a criança, 1% para o idoso, 1% para o câncer, 1% para o deficiente. 9% ela pode deduzir. Então, ela pode identificar aqui 9 projetos diferentes na sua comunidade e destinar esses 9%, então, de imposto de renda para as diferentes causas que ela escolheu lá. Pensa bem, isso dá visibilidade, isso dá integração, isso dá um monte de coisa para essa empresa que está naquela comunidade, está naquela região, né? Também dá uma visibilidade. A importância de destinar parte do seu imposto de renda é fantástico, então. Então, eu diria para nossos ouvintes que sigam as orientações do Xavier, não é verdade? Por que é importante destinar parte do imposto de renda, então, Xavier? Na realidade, a gente não pode pensar só no ganho financeiro, né? Eu entendo que a responsabilidade social é um tripé muito maior. Ela faz parte da nossa responsabilidade social, como pessoa jurídica, empresa, como pessoa física. Quer dizer, tu está investido numa causa na tua comunidade, na tua cidade, no teu estado, no país. Quer dizer, hoje, a gente sabe que entidades do terceiro setor, elas fazem muito mais com menos e muito mais rápido, porque nós estamos comentando assim que a importância então de destinar o imposto de renda. Eu digo que assim que não é só o ganho que tu tem que estar destinando essa renúncia, né? Tanto a empresa, pessoa jurídica como pessoas físicas, né? Eu acho que faz parte da responsabilidade social nossa nos envolvermos nas causas sociais da nossa comunidade, da nossa cidade, né? Do nosso estado, do nosso país. Quer dizer, uma vez que tu te apropria do conhecimento e nós temos uma legislação rica que pode destinar e a gente puder contribuir para essas causas sociais, o impacto é muito grande. Por quê? O governo não tem braços e pernas para tudo. Tudo do governo é muito mais moroso e caro, né? Uma vez que esse recurso é destinado para uma entidade do terceiro setor, ela consegue fazer com menos, muito mais, e beneficiar muito mais rápido, né? A criança, o adolescente, o idoso, a proposta que ela tem. Então, por isso que a destinação ela é importante, tem um impacto social muito grande quando a gente destina. E, Xavier, como podemos acompanhar a aplicação das destinações do imposto de renda? Isso é outra coisa fantástica, né? Tanto nas empresas como pessoas físicas, principalmente as empresas, a partir do momento que ela tem um programa de voluntariado dentro das suas organizações e ela começa a destinar, ela tem auditores natos, né? Porque ela consegue acompanhar a diferença e os indicadores que aquele recurso que ela está destinando nos processos, porque
Nenhuma empresa destina recursos sem conhecer, sem visitar, sem saber as reais necessidades, porque muitas vezes não é só o recurso que ela está destinando que ele está levando para dentro daquela organização, está levando conhecimento, ele está levando capacitação, ele está levando voluntariado, tá? Então, tem como acompanhar, sim, a destinação e contribuir até para o indicador que ele vai colher. E pessoas físicas, eu vejo, a partir do momento que se aproximaram da entidade, estão destinando o imposto de renda, elas se tornaram mais felizes, né, porque estão sabendo que estão contribuindo com a causa, e a entidade foi tendo, sabe, convidou-eles a ser voluntários, além do recurso financeiro, está pegando conhecimento e o talento dessa pessoa. Então, é fantástico, né? É um ganha-ganha, né? É um É, ganha-ganha. É um ganha-ganha. é um ganha-ganha fantástico. E Fantástico. potencializa as comunidades locais, né, da região. Como nós temos aqui, essa entrevista ela tem uma magnitude do Brasil e global. Quem estiver ouvindo, aonde estiver ouvindo e quem ver, vai ser algo fantástico, né? E é Porque isso vai. que é isso que a gente quer provocar, e vocês estão de parabéns com o espaço, né? A gente quer provocar a sociedade para realmente voltar a repensar nesse tema, porque a gente teve um período aí que as pessoas se estagnaram, se isolaram e esqueceram que a fome aumentou, o desemprego aumentou, as necessidades e as carências estão aí. Se a gente não contribuir com essas entidades que fazem a diferença, né, a gente vai ter um problema social muito grande. Então, assim, vamos pensar assim em imposto de renda, vamos pensar assim em destinar algum valor agora, porque realmente ele vai fazer a diferença nessas entidades sociais do Brasil todo. E vamos estar ajudando a sociedade a se desenvolver e crescer. E aí nós Isso aí. citaríamos aqui N projetos sociais, né? N engajamentos que temos nas comunidades, na própria região onde nós moramos, como tu citaste, né? Porto Alegre, Gravataí, Sapucaia, Esteio, Cachoeirinha, a região aqui, por toda essa amplitude que se tem e pelas empresas, né? Que Com também, certeza. com o incentivo das empresas e o próprio capital humano, os voluntários, né? Também. Aí é um outro viés, né? Mas show de bola. Muitas vezes E as pessoas me perguntam assim, tá, mas e o que que te leva a ser... Eu já fui presidente, vice-presidente, sou conselheiro, sou diretor voluntário de entidades há 15, 20, 21 anos. Tem um projeto lá que eu... E não parei na pandemia, ele é puramente assistencialista ali em torno das vilas, ali próximo ao bairro Maitá, Vila Teodora, né? Cara, o conhecimento que eu adquiri não é meu, eu tenho que compartilhar isso, eu tenho que levar isso, eu tenho que tornar as pessoas empreendedoras. Eu brinco assim que de banho tomados todos nós somos iguais, né? Quando tu potencializa o ser humano, que ele tem talento, tem conhecimento, e tu deu o caminho e ele foi atrás, o cara voa, né? Então, eu me sinto muito gratificado que isso nasceu com a minha mãe lá atrás, né, e da paróquia, na Vila Judá, e eu não ia muito de grado com aquilo, até que um dia eu recebi um depoimento de uma senhora e me disse o seguinte, meu filho, não é isso que vocês têm que trazer para mim de 15 em 15 dias, que era roupa, alimentos e doações, né? É o carinho, é o abraço e a fala, ela me usou aquilo. E quando eu olhei para aquela casa tão simples, mas tudo tão digno, eu disse, minha mãe é sábia, é o lado humano que a gente está trazendo aqui, não é o bem material que está fazendo diferença nessas pessoas. A gente tem que potencializar o ser humano, né? E dar caminho para eles. que legal. Que bom te ouvir. Que bom. Isso aqui é uma aula para todos nós aqui, para todos os ouvintes e quem está assistindo, né? E quem vai nos assistir. E, Xavier, como identificar projetos aprovados dentro das renúncias fiscais do imposto de renda nas nossas comunidades? Então, vamos lá, tá? Vamos de novo ao imposto de renda. Imposto de renda, se a gente quer saber projetos, a gente já está no site do Ministério da Cultura, tá? E agora é cidadania. Lá dentro tem os projetos que foram aprovados de política pública, região por região. Então, as empresas e pessoas físicas também podem estar identificando lá. E esporte, dentro do Ministério do Esporte também, as entidades que se habilitaram a ter um projeto. E quando eu falo em esporte, não estou falando de time de futebol, estou falando o projeto social da cidade tal que construiu uma quadra poliesportiva para os acolhidos lá, tá? É uma casa lá, ela pode ter um projeto lá sim, então lá eu consigo. E os projetos de criança e adolescente, eles estão dentro dos fundos municipais ou estaduais dos direitos da criança e adolescente no Brasil. Eu recomendo sempre as pessoas que querem destinar com empresa ou com pessoa física, entrar no site, então, das prefeituras e lá buscar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente da cidade X, Y. Lá ela vai ver
as políticas públicas e os projetos que foram aprovados e como destinar, porque hoje é tudo um site online, né? Então, é uma referência. Idoso também busca nos municípios os fundos dos idosos, e lá ela vai ver as entidades sociais que estão dentro de política pública e trabalham com idoso e identifica. E da mesma forma acontece com entidades que trabalham com câncer e deficiência, tá? Quem aprova isso também é o Ministério da Saúde. Lá ela consegue visualizar as entidades que estão dentro dessas duas linhas, né? Câncer e deficiência. E hoje nós temos grandes entidades que estão em todo o país, né, precisando de deficiência. Tu consegue visualizar elas e destinar, então, o teu imposto de renda. E, da mesma forma, a pessoa física também ela tem acesso a isso. Ela entra lá e vai nos fundos, quando ela quer destinar para criança e adolescente, que é o que mais a pessoa física destina, né? Consegue visualizar os projetos e fazer o passo a passo e destinar o seu recurso financeiro. Aquelas que ainda têm um trabalho voluntário, estão dentro de uma entidade, ela pega a cópia desse recibo, entrega na entidade, e a entidade, mediante o plano de aplicação, ela vai tomando esse dinheiro lá e prestando contas, né? Dentro de um projeto que ela aprovou dentro de uma política pública, porque ela existe, é certificada e está no município tal. Que bacana. Agora, quando a gente vai para o ambiente de Estado e município, também tem um trâmite, tá? Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, usando o ICMS. Lá tem os projetos que foram aprovados e as empresas podem ter acesso. Geralmente, quando acontece isso, eles aprovam e a entidade já na sua região, na sua cidade, ela já busca esse ator empresa para destinar um ICMS. E quando é IPTU e ISS, também, dentro do site da prefeitura, as entidades conseguem identificar quais são as entidades que aprovaram o projeto e poderiam estar usando esse recurso. Que show de bola. E esse envolvimento é como tu falaste, né? Ele acaba as pessoas tendo o envolvimento também com o projeto da comunidade e ir lá disponibilizar o seu tempo também, né? Que É bacana, isso né? aí. Que é o, Que é o que é o show. maior, que é a maior riqueza, que é o capital maior que a entidade absorve, né? Porque quando Exatamente. essas pessoas se aproximam, elas trazem a sua rede. Trazendo a sua rede, eu tenho novos atores, novos doadores, né? Novos talentos dentro daquela entidade que pode estar garantida a sustentabilidade dela por um período maior. Com certeza. E isso, tanto eu como você, nós temos isso no sangue, né? De Sim, ajudar, de fazer o trabalho voluntário também. Aqui tá dando. na nossa entrevista, ela está dando esta conotação para as pessoas entender da renúncia fiscal, seja pessoa física ou empresa. Mas isso é muito maior, é muito abrangente. Eu mesmo fiz a primeira graduação que eu fiz, o meu trabalho de conclusão foi os trabalhos voluntários de uma empresa, o que levava as pessoas a fazer o trabalho voluntário dentro das entidades. Que É isso bacana, aí, Xavier, que que bacana. legal. Tá no E nosso DNA, né? exatamente. E quem ouvir, está ouvindo também, é muito legal, muito bacana seguir as dicas aí do nosso entrevistado, o Claude Xavier. Qual a E, diferença, e Xavier? César, Oi, desculpa, eu brinco, né? E tu, já que tu deu esse gancho, por que favor. a gente quer formar novas pessoas, que eu digo assim, um dia a gente quer morar na praia, então a gente tem que ter novos atores. Então a gente diz para essa gurizada que está vindo aí que o trabalho voluntário é uma competência muito importante para ter vaga de mercado hoje no trabalho. Eu que vim do mundo corporativo, quando eu avaliava currículo, eu olhava o cara 100% de técnico, nunca fez voluntariado. 95%, mas faz trabalho voluntário. Era aquele que eu contratava, porque ele trabalhava em equipe, ele não reclamava, ele era proativo, né? Ele buscava conhecimento, ele compartilhava ainda o voluntariado com outro. Então, assim, as pessoas têm que se voltar. A partir do momento que se tu te voltar e te colocar à disposição do outro ser humano, né, levando conhecimento, não de uma forma assistencialista, mas trazer esse ser humano, dizer que ele tem potencial, que ele pode, é isso que a gente quer na sociedade. A gente teria um planeta melhor, um mundo melhor. Né? Que bacana. Sabe as palavras, Xavier. E, Xavier, qual a diferença entre benefício fiscal e incentivo fiscal? Isso aqui é outra coisa que dá um tchutchu na cabeça das pessoas, né? Então, assim, a gente tem que entender que benefício fiscal é uma medida de caráter excepcional, relevante, que alguns governos instituem para um interesse momentâneo, né? Por exemplo, o cara aqui no estado quer trazer mais emprego, quer até gerar mais imposto, mas ele quer que ocupe um espaço, um equipamento, uma grande empresa que venha para cá. A gente tem exemplos hoje aqui no estado de tecnologias novas que estavam no mundo,
vieram, principalmente no setor automobilístico. Por ela, vem toda uma gama do universo de empresas que vão atuar, que são os fornecedores que vão alimentar aquela cadeia. Então, às vezes, os caras, para desenvolver uma região, usar uma área, eles criam essa possibilidade, então, desse benefício fiscal. Olha, eu te dou o terreno, tu vem para cá, tu vai ter essa concessão por X anos, mas tu vai ter que gerar emprego, tu vai ter que potencializar isso. Beleza, tá? Agora, quando a gente está falando de incentivo fiscal, né, quer dizer, o governo abre mão daquela parte de um determinado tributo que ele não consegue gerenciar aquela causa. Então, por isso que quando o governo está abrindo parte dos impostos, né, para que entidades do terceiro setor venham realizar e estimular programas sociais em bem da coletividade, tu está usando esse incentivo. Então, assim, a entidade ela é sem fins lucrativos, ela tem CNPJ, ela tem certificação e ela atua numa causa, numa linha, várias linhas que a gente leu aqui. Então, por isso que existem essas entidades, e o governo, então, abre mão dentro da legislação de parte desses tributos para que eles possam gerenciar e aplicar diretamente, e não o governo, porque o governo é tão complexo, ele não tem braço para tudo, né? Então, ele tem que buscar 14 parceiros que, junto com eles, desenvolvam alguns programas sociais nas comunidades aí no Brasil afora. Que bacana, Xavier. E quais são os benefícios das leis de incentivo fiscais para as empresas e pessoas físicas? Olha, a gente já visualizou algumas coisas aqui, né? Mas pegando a empresa, né? Quando a empresa ela busca esse conhecimento e começa então a destinar e a potencializar esse recurso lá na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, fizeram no Brasil, realmente ele dá uma grande visibilidade para esse negócio, né? Ele traz uma credibilidade, ele tem um impacto social onde essa empresa atua, né? Porque ela, inclusive, desenvolve talentos. Quando ela vai precisar de mão de obra, geração de emprego, né? A própria comunidade diz, opa, eu vou querer trabalhar naquele negócio, porque ele contribui aqui na sociedade, ele nos ajuda aqui, né? É uma empresa que tem um valor, né? E principalmente quando a leitura, isso se para que tem melhorias na qualidade de vida, né? E o público atendido pelos projetos sociais, realmente, eles estão sendo impactados com aquele recurso financeiro que está chegando pelas empresas, né? E eu entendo o seguinte, quando a empresa se propõe a isso, faz isso com talento e abre uma comunicação com as entidades que ela está destinando, realmente as pessoas respeitam, as pessoas admiram aquela empresa porque ela está colaborando lá com esse recurso e está interagindo naquela comunidade. Da mesma forma, as pessoas físicas, né? Elas começam a ter uma integração com uma realidade que elas não conheciam, muitas vezes, né? A partir do momento que ela consegue entender, identificar um projeto, destinar a parte do seu imposto de renda, quando começa a ter uma voluntariar, ver que possibilidades aquele recurso somado ao de outros, né? Está gerando emprego, está gerando melhorias na qualidade de vida, está tornando as pessoas empreendedoras, né? Quer dizer, opa, que legal! Eu consigo acompanhar, consigo visualizar a destinação do meu imposto aqui na comunidade. Quer dizer, esse recurso está potencializando e está desenvolvendo pessoas aqui, está atendendo uma causa. Então, com certeza, tanto empresa como pessoa física, eles conseguem visualizar e ver os impactos sociais que essa destinação, então, da renúncia, consegue fazer para as causas sociais que elas escolheram, né? Porque a gente pode escolher a causa, cada um tem uma afinidade, né? Tu escolhe a tua causa, está contribuindo, porque recurso financeiro tem para todos. O que falta é buscar mais empresas e mais pessoas físicas. Que legal, bacana mesmo. E qual o impacto do uso da renúncia fiscal do imposto de renda pelas empresas e pessoas físicas no Rio Grande do Sul e no âmbito nacional, Xavier? Olha, ao longo desses anos que eu tenho acompanhado o Brasil afora, e quando a gente, a partir de um período mais longo, consegue potencializar e direcionar, a gente tem N projetos aí, algum deles até tu conhece, né? Quando a gente vê que a aplicação do recurso financeiro, né, capacitou, potencializou e colocou aquela pessoa no mercado de trabalho, se tornou empreendedora, ela mudou o patamar de vida dela, quer dizer, o desenvolvimento das comunidades que a gente já conseguiu medir de certas cidades do interior do Brasil foi fantástico, a partir do momento que conseguiram trazer atores, né, com empresas e pessoas físicas, e começaram a provocar a gestão pública também, porque daí tu provoca os três setores, né? A iniciativa privada, as entidades do terceiro setor e o poder público, para que em conjunto consigam atuar e colher esses indicadores. Quer dizer, é fantástico, né? Isso aí. Então,
tem sim um ganho, e ele é impactante, né? E dá para se medir, sim, do desenvolvimento que esse recurso leva para diferentes causas, né? Então, acho que isso hoje nós temos grandes institutos, grandes fundações, né? Temos o GIF em São Paulo, que consegue monitorar e quantificar esses indicadores de transformação. Que bacana. O projeto que você falou, que eu conheço bem, você também, é o Projeto Pescar, né? O Projeto Sim. Pescar, que transforma vidas, né? Há muitos anos, 45 anos já vem transformando vidas, né? E mais de 36 mil jovens já passaram pelo programa, quer dizer, como lá atrás um pequeno empresário teve uma ideia, e essa ideia virou uma grande fundação, que é respeitada hoje internacionalmente, e está aí há 45 anos transformando vidas, né? Jovens que foram para o mercado de trabalho, jovens que saíram de uma condição muito difícil de vida, porque o diferencial do pescar é que ele não pega o filé, né? Ele pega o esquecido, ele pega o problemático lá na comunidade, que tem a visita, né, que as assistentes sociais fazem. E quando a gente potencializa esse jovem, a gente chega num ganho de 92%, né? Dentro de um contexto que a gente sabe nas comunidades muito triste, onde o tráfico lidera, manda, barra, e as pessoas não têm como se desenvolver sem crescer, então dentro daquela mesmice. Então, eu sou muito apaixonado pelo pescar, pelos impactos e os indicadores que ao longo desses 45 anos vem colhendo e frutificando aí. Com certeza. Esse é algo que nós conseguimos enxergar entre tantos outros projetos que existem por aí, né? Com certeza. Esse brilha os olhos, né? Nós temos entidades aí centenárias, né, que, pô, antigas, que estão desenvolvendo um trabalho belo aí, persistiram, né, floresceram. Sobreviveram esse período que nós estamos ainda vivendo, né, de quase Com 2 anos certeza. aí. E começaram a atender pessoas que não estavam, né, não era o escopo delas, por isso, muitas entidades, pessoas que ficaram desempregadas, bateram suas portas e pediram cesta básica, né, e elas, como tinham um respaldo, e hoje a gente tem outro projeto fantástico aí, que são os bancos sociais da Federação das Indústrias, né, nós temos um banco de alimentos aí, que faz um trabalho fantástico, onde empresas e pessoas físicas contribuem, e a gente consegue chegar com esses alimentos com dignidade, com logística, atendendo, realmente contribuiu nesse momento muito complicado aí do mercado, né? Porque a pessoa tinha casa e não tinha comida, tinha casa e não tinha gás, né? Então, assim, e outra coisa que eu digo, assim, a gente não vive isolado. A pandemia fez que a gente olhasse também para o lado, né? O que aquela pessoa está passando? E eu recebi um depoimento, assim, foi no final do ano passado, muito forte, um conhecido meu, ligado à área financeira, disse que no condomínio dele, alguém vendendo as coisas, o cara vai se mudar, mas ele tinha um emprego tal, bom, e ele se interessou pelo lead e foi lá, né? Quando ele chegou lá, disse, tu tá te mudando, foi transferido, para onde é que tu faz? Não, eu estou há 8 meses desempregada, minha mulher 1 ano, e o condomínio me processou, vou perder o apartamento, nós estamos vendendo. O cara ficou estarrecido, disse o seguinte, meu Deus, onde é que está? Quando é que a gente olha para o lado, bate a porta, fechou? Se um grupo de 3 ou 4 aqui pagasse o condomínio que não era caro, ele não estava com esse problema, né? Podia fazer uma cota, opa, vamos ajudar o cara ali, né? O cara está se fazendo das coisas, porque ambos estavam desempregados, não tinham retornado no mercado de trabalho. Então, ele disse, Xavier, mais do que nunca, a gente sempre tem que olhar ao lado, assim, ver assim, que mão tu pode estar estendendo dentro das tuas possibilidades, ou convidar quem num grupo possa ajudar. Então, assim, aconteceu N casos comigo nessa pandemia, assim, que eu me envolvi, temporal que destelhou 25 carros numa vila, e eu fui levar brinquedo dia de Natal ano passado, e os brinquedos não fizeram a festa, né, porque o problema estava pessoas lá, passou um temporal ali, destelhou e estava sem casa. Aí eles queriam o quê? Telha, prego, madeira e tapar. E daí eu voltei muito frustrado, né? Mas aí que eu te disse, assim, reuni um grupo de amigos, né? Em uma ação voluntária que a gente fez com esse grupo, compramos telhas, prego, madeira e telhamos 25 casas, né? Custou? Não. Era mobilização. Foi caro? Não foi caro. Era ter um líder e ter um grupo de assim, César, tu acredita em mim? Eu vou fazer isso. Vamos fazer? Vamos, deu, funcionou. Então, esse amigo meu disse assim, eu me senti muito mal, porque se eu tivesse conversado com a pessoa, né, no momento difícil dessas aberturas, de repente um grupo de pessoas podia ter ajudado no condomínio e ele não ter ido para o processo, né? Então, o olhar da gente tem que ser maior, tem que ser amplo, né? O lado humano tem que estar mais, né? Tem que ser maior. Isso tanto no negócio como na vida de pessoa física. Que aula, hein? Que aula.
Olha, nós poderíamos certamente aqui falar muito sobre, né? O protagonismo. Uma pessoa faz a diferença. Olha, parabéns, parabéns pela atitude, pela leitura, né, nisso que tu nos coloca aqui para todos os ouvintes na nossa entrevista aqui. Tanto que me E levou agora, eu estou fechando, estou me formando em psicanálise, né? Foi para autoconhecimento, olha porque só, tem certas coisas que tu tem que aprender no dia a dia, né? Como a gente diz, no supetão. Então, assim, opa, como eu olho. Porque o lado humano a gente não pode perder, o abraço tem que não, voltar, as pessoas têm que socializar, a aula tem que ser presencial, o mundo tem que estar conectado. A tecnologia veio para nos ajudar? Com certeza. Telemedicina, tem um monte de coisas que vai proporcionar o conhecimento e uma solução mais rápida, e até desonerar, né? Mas a gente não pode perder essa parte de socialização, isso é muito importante para o ser humano. com certeza. Xavier, para nós, para os nossos ouvintes, qual é o prazo e o período, no caso, né, o prazo, o período, para que seja feita a renúncia fiscal do imposto de renda pelas pessoas físicas no Rio Grande do Sul e pelas empresas? Para nós. César, então, assim, imposto de renda é o que tem um prazo, né? Como eu expliquei ali. Então, assim, as empresas que são tributadas trimestralmente, o anual de lucro real, elas têm que fazer essa destinação, então, até dezembro agora, para o projeto que ela identificou. Os projetos que elas vão destinar recursos, isso depende, pode ser um projeto de 12 meses ou de 24 meses, né? Que as entidades também hoje elaboram projetos com um tempo maior, porque elas levam tempo para captar, né? Então, assim, nós temos projetos de 12 ou 24 meses, tá? As pessoas físicas, a mesma forma, elas vão identificar esse projeto que tem lá, tem um prazo que eles aprovaram, né? 12 ou 24, mas elas têm que destinar os 6% agora em dezembro. Quanto a ICMS e IPTU, eles não têm prazo, depende da entidade no momento que aprovou e quando estiver destinando o teu IPTU lá, tu reverter isso, né, prévio, né? Então, o que impacta mais num prazo, realmente, que tem que obedecer à lei, é a renúncia fiscal de imposto de renda, que as empresas têm que observar e as pessoas físicas, para conseguir fazer dentro do ano fiscal e não perder essa renúncia, né? E agora, a gente está falando de novembro e dezembro, quer dizer, o quão a rádio possa estar batendo nisso, está falando, opa, não esqueceu de destinar o teu imposto de renda, o momento está chegando, dezembro está aí, faça uma criança feliz, faça um idoso feliz, aproveite essa possibilidade, né? Então, para a gente ter um ganho e não perder essa renúncia agora em 2021. A rádio ela tem um potencial fantástico, volto a dizer, por ser uma rádio web, ela não tem limites. Não, é Não fantástico. tem limites, é É, fantástico. Nós é temos fantástico. ouvintes no programa, Xavier, do Rio de Janeiro, do Paraná, Santa Catarina, de diversas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Você é o primeiro que eu entrevisto para o programa, é uma honra te entrevistar aqui no Oh, programa, é uma agradeço. honra minha te trazer aqui como primeiro entrevistado, isso vai ser a marca que tu vai levar pela carreira que eu vou seguir neste ramo, na área da comunicação. E que aula que tu trouxe para nós. Aliás, o teu currículo ele é fantástico, né? O currículo que tu traz, o conhecimento que tu traz e a aula que tu deu aqui é muito fantástica, assim, ó, sem palavras. E considerações finais, Xavier. O que tu nos traz assim? César, primeiro eu quero agradecer a possibilidade da rádio e do amigo estar potencializando, né, a gente, tanto você como comunicador e eu dentro da minha área de conhecimento, que a gente está provocando a sociedade para essa temática, que a gente possa realmente buscar o entendimento e fazer a diferença. Então, eu aqui faço uma provocação, né, quer dizer, que as pessoas façam a diferença agora no final de 2021, né, está chegando o momento da gente destinar e pensar, então, nessa possibilidade do imposto de renda, principalmente. Fale com o seu contador, provoque na sua empresa. Você, como pessoa física, se incomode com essa temática e vá buscar o conhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente destina, realmente a gente está fazendo a diferença, né? E nós temos projetos fantásticos, Brasil afora, né? O imposto de renda pode estar em qualquer parte, pode destinar para qualquer parte. E, claro, aqueles que tiverem a possibilidade de potencializar as suas comunidades, a sua cidade, seu estado, deixem aqui esse recurso, porque além de estar destinando, ele está gerando riqueza. Se é uma obra, vai comprar, vai gerar imposto, vai fomentar, quer dizer, a destinação desse imposto de renda gera uma riqueza
para quem está absorvendo. Então, assim, eu acho que, como empresa e como pessoas físicas, né, a gente realmente pode transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes, que é o foco que eu trabalho muito e que está precisando muito por esses dias de hoje. Então, quer dizer, faça que desse imposto de renda um gesto de amor nesse final de ano, né? Pense nessa temática, provoque, vá lá ver os dados que vai ficar gravado aí na rádio, né? A rádio é realmente um equipamento que tem, assim, uma possibilidade de comunicação exponencial muito rápida, né? Então, assim, não deixe para amanhã. Procure informação e realmente faça a diferença, né? Porque a gente quer melhorar esse planeta e potencializar o ser humano. Essa é a entrevista do Cláudio Xavier, aqui para o programa Panorama Regional. Eu agradeço a você, Cláudio Xavier, que é o diretor da C. Xavier Consultoria Empresarial, que é especializada em projetos de responsabilidade social para empresas e terceiro setor no uso das leis de incentivos fiscais. E eu quero que tu te despeça aqui para nós, deixando teus contatos, teu número de telefone, WhatsApp, redes sociais, e-mail, enfim, Xavier. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui nesta entrevista para o programa Panorama Regional da nossa Rádio Regional RS, que ela não tem limites, ela pega em qualquer lugar do mundo. Vai ter brasileiro que vai estar nos ouvindo lá do outro lado do Atlântico, vai ter brasileiro nos ouvindo lá nos Estados Unidos, que vai nos auxiliar, e com certeza nós aqui na rádio, nós vamos lembrar os nossos ouvintes, lembrar as pessoas deste tema, porque hoje é novembro, nós estamos em novembro, hoje é dia 8 de novembro, ou seja, nós vamos estar ainda tendo todo o período de novembro até o final ali de dezembro, não deixe muito para o final, porque começa aquelas corridas de Natal no final do ano, para você fazer essa renúncia fiscal. Mas deixa os seus contatos aí, meu amigo Xavier. Na Prazer aí. pandemia, na pandemia eu aprendi que uma ferramenta que está sendo muito usada, inclusive para mandar material e divulgar, é o WhatsApp. Então, aqui eu deixo, né, o meu WhatsApp é o 051 991 774450. Também terei o prazer de responder, né, aí pelo e-mail, né, que é xavier.consultoria.ts, T de Tereza e S saudade, @gmail.com. E eu quero aproveitar aqui, então, desejar um ótimo final de anos a todos, né? Vamos continuar tomando cuidados aí dentro do contexto da pandemia, né? Mas não esquecer que a vida continua, que o olhar para o lado tem que ser maior, né? E vamos pensar com carinho aí o que a gente pode estar fazendo para o nosso próximo aí, contribuindo, então, com esse gesto de um imposto que a gente pode transformar em amor. Gratidão e nosso muito obrigado aí pelo convite para o programa. E um grande abraço, César. E sucesso aí na tua nova empreitada. Mais uma empreitada, não é verdade? Mais uma empreitada. Xavier, muito obrigado a você. E os nossos ouvintes vão ficar muito contentes e estar aqui encerrando essa entrevista contigo. É um prazer. Até uma próxima. Muito obrigado, Xavier. Que bela aula que tu deste para nós, para os nossos ouvintes. E até uma próxima. Valeu Obrigado pela mesmo. possibilidade. Eu me coloco à disposição de vocês. Aí. Um grande abraço aí. Outro abraço, Xavier. Tchau, tchau. Valeu.